Gostaria de registrar, entre várias coisas com as quais mantenho discordância, uma delas foi a conotação e a composição daquilo que veio com a ótima intenção, que era a instituição do imposto seletivo e que, infelizmente, essa seletividade necessária não existiu. E eu quero aqui me ater a dois pontos. O primeiro ponto diz respeito à questão das armas. Infelizmente, a proposição que o relator havia colocado no sentido de incluir o imposto sobre a venda e circulação de armas de fogo deixou de existir na proposição. Qual é o sentido do imposto seletivo? É exatamente atingir aquelas atividades que podem provocar dano à saúde da população e ao meio ambiente, e a criação de uma taxação maior para essas atividades tem um objetivo claro. Primeiro, desestimular o consumo. Segundo, reduzir gastos públicos com os efeitos, com o enfrentamento aos problemas que esses produtos geram à saúde, ao meio ambiente. E o terceiro, com o aumento da arrecadação. Se há uma atividade que se enquadra inteiramente dentro desses critérios, é a comercialização das armas de fogo. Especialmente num país onde nós temos que reconhecer as gritantes estimativas, estatísticas de violência no Brasil, e 70%, por exemplo, dos homicídios, que são essas manifestações mais danosas, são praticados por armas de fogo. Sabendo que são as armas de fogo as mais utilizadas para a constituição dessa estatística terrível que é a dos feminicídios no nosso país. O Sistema Único de Saúde tem que bancar, em termos de gastos hospitalares, uma parte considerável do seu orçamento para atender a vítimas de violência por armas de fogo. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é transferindo para a sociedade o custo da violência armada no Brasil. A verdade é essa. Nós tivemos, por parte do governo Lula, uma decisão inteligente de ampliar o IPI sobre as armas de fogo. Os estados e os municípios agregam impostos à comercialização das armas de fogo. Isso, ao final, redunda em aproximadamente 89% a 90% de impostos sobre as armas de fogo, que agora vão passar para 25%, ou a alíquota que vai ser implementada. E vejam que contradição a que se falou, e é verdade que a neutralidade nessa proposição, ela perdeu muito do sentido inicial que tinha. Mas por quê? Aqui se desonerou tudo, e até algo que poderia dar uma contribuição importante e que tem uma utilização que é profundamente danosa para a sociedade. Então quero registrar aqui, para que não se diga que não houve quem falasse contrariamente, eu sei que outros companheiros vão falar, contra essa proposição de atribuir a utilização ao comércio das armas de fogo, algo que não é diferenciado pelos danos que causa. Uma outra coisa importante que pode provocar dano à saúde da população, obviamente, são os alimentos.
E hoje, particularmente no mundo inteiro, a grande discussão está centrada nos ultraprocessados. E não somente nós isentamos de um gravamento maior pelo imposto seletivo os ultraprocessados de um modo geral, como o único que havia sido colocado no relatório, que eram os refrigerantes, foram retirados. E todos nós sabemos que no mundo inteiro isso é um caminho seguido por vários países. Mais de 81 adotaram a medida de incluir os ultraprocessados entre aqueles que têm um tratamento seletivo a maior. 62% da população brasileira, numa pesquisa divulgada pelo Datafolha no mês passado, são favoráveis a uma taxação diferenciada para os ultraprocessados. Aí são esses sucos em pacotes, são os refrigerantes, são biscoitos, que inclusive são consumidos em larga escala pela população infantil e que estão vinculados a vários problemas de saúde. Por exemplo, os aditivos que são colocados seja para a preservação, para a conservação, os corantes que são utilizados. Em vários países são proibidos corantes que são usados livremente aqui no Brasil para os alimentos ultraprocessados. E aí o que é que nós temos? Risco de crescimento dos indicadores do câncer, redução da imunidade. Mais de 30 doenças estão associadas aos alimentos ultraprocessados. Eles provocam mais de 57 mil mortes anuais no Brasil. E nós estamos deixando de gravar com impostos, com o imposto seletivo, esses produtos. Eles estão envolvidos na geração do diabetes tipo 2, estão envolvidos no crescimento da hipertensão arterial, estão envolvidos na produção de cáries, de doenças renais, de doenças cardíacas e principalmente da obesidade. Que Congresso é esse que está aqui para representar o interesse do povo brasileiro, para melhorar a saúde da população e na hora que tem a oportunidade de afastar da população o risco de consumo desses alimentos, o que termina prevalecendo são os lobbies. Essas doenças levam ao Brasil um prejuízo anual de mais de 3 bilhões de reais. Está aí o dinheiro. Se essa reforma fosse efetivamente neutra ou menos gravadora do conjunto da sociedade. Na verdade, a sociedade está pagando para que várias empresas que produzem esses alimentos continuem a lucrar, a ganhar e a ter cada vez menos uma participação efetiva na construção da receita que o Brasil arrecada. Muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores. Espero que na revisão, ou por iniciativa de parlamentares ou do governo, nós tenhamos a oportunidade de corrigir esses dois erros gravíssimos que cometemos aqui na aprovação dessa reforma. Muito obrigado.